Os estoicos em épocas milenares já diziam: a melhor maneira de se defender contra o vício é não cometê-lo. A escravidão mais degradante é ser escravo de si mesmo. Os vícios, como tabagismo, drogas, pornografia, procrastinação, redes sociais e álcool, são formas de escravidão que impomos a nós mesmos e, portanto, apenas nós podemos tomar a decisão de mudar. Marco Aurélio nos ensinou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Entender esta frase pode ser fundamental para nos dar orientação e forças na luta para se livrar dos vícios. Encontre o caminho não apenas na luta contra o vício, mas rumo ao autodescobrimento e à realização plena de todo o seu potencial. Você vai entender como a sabedoria estoica pode iluminar sua jornada, oferecendo ferramentas não apenas para superar desafios, mas para prosperar diante deles. Libertando-se dos vícios através do estoicismo. Uma jornada de autodomínio e serenidade. Os vícios e sua teia que aprisiona as pessoas em um universo paralelo de sofrimento e degradação existem desde as civilizações mais antigas, sendo uma forma de escravidão que muitos não conseguem se libertar e terminam derrotados. O vício, na verdade, é uma privação da liberdade que o próprio indivíduo se impõe, tornando-se desta forma ele mesmo o maior vilão de sua própria existência. No momento em que alguém decide entrar neste ciclo vicioso, deixa para trás o controle de sua vida e se torna uma marionete de seus próprios desejos sombrios. Como os estoicos afirmavam, temos poder sobre nossa mente, talvez apenas não saibamos disso. Mas abraçando o estoicismo, podemos descobrir como encontrar forças para nos livrarmos de nossos vícios, assumirmos o comando de nossas vidas, deixando um legado para nosso futuro. O tempo perdido consumido pelo vício nunca vai retornar. Jamais será possível voltar atrás e apagar esta página negra de sua história e recuperar cada segundo perdido para este mal. Mas encontrando forças nesta enorme adversidade enfrentada, será capaz de aprender com seu próprio vício e, enfim, superá-lo. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva única sobre como enfrentar e superar essas correntes invisíveis. Ela nos ensina que, mais do que as circunstâncias externas, são nossas percepções e reações internas que determinam nossa realidade. Hoje, exploraremos como os princípios estoicos de sabedoria, coragem, justiça e moderação podem ser aplicados na luta contra os vícios. Veremos como a reflexão, o autocontrole e a aceitação podem transformar nossa experiência de vida, levando-nos de um estado de conflito e dependência para um de liberdade e tranquilidade. Mas antes, gostaria de te pedir, se for sua primeira vez em nosso canal, que se inscreva, compartilhe e comente em nossos vídeos para que possamos continuar a difundir este conhecimento para mais pessoas. No estoicismo, a chave para a libertação não se encontra nas circunstâncias externas, mas na transformação interna do indivíduo. Na jornada árdua, porém recompensadora, de superação dos vícios, muitos caminhos se apresentam, mas poucos são tão profundos e transformadores quanto os ensinamentos estoicos, que permitirão encontrar uma vida de equilíbrio, autodomínio e paz interior. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ensinavam que os vícios são manifestações de desejos e medos irracionais. Esses desejos surgem de juízos equivocados sobre o que é verdadeiramente valioso na vida. O vício, portanto, é visto como um erro de julgamento, uma falha em reconhecer e buscar o que é naturalmente bom, a virtude. No coração desta filosofia está a ideia de que a verdadeira felicidade e liberdade provém não de bens externos ou prazeres sensoriais, mas de um estado de virtude e sabedoria interna. Esta visão tem implicações profundas na maneira como percebemos e lidamos com os vícios. Os estoicos viam os desejos e os medos irracionais como as principais raízes dos vícios. Eles acreditavam que quando permitimos que nossas vidas sejam guiadas por desejos por coisas que não estão sob nosso controle, como riqueza, prazer ou a aprovação dos outros, ou por medos de perder essas coisas, nos tornamos vulneráveis aos vícios.
Estes desejos e medos distorcem nossa percepção e julgamento, levando-nos a tomar decisões que não estão alinhadas com nosso verdadeiro bem-estar. Epicteto ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre as coisas. Para os estoicos, a autossuficiência é um conceito-chave. Não se trata de uma independência física ou material, mas de uma autossuficiência do espírito. Significa encontrar a satisfação e a plenitude dentro de si mesmo, através da prática das virtudes. Ao alcançar essa autossuficiência, tornamo-nos menos dependentes de prazeres externos e, consequentemente, menos propensos aos vícios. A superação dos vícios na ótica estoica exige um exercício constante de autodomínio e clareza de pensamento. Isso envolve uma vigilância contínua sobre nossas percepções e impulsos, questionando constantemente se nossos desejos e aversões estão alinhados com a virtude. É um convite para um diálogo interno constante, uma reflexão sobre nossas motivações mais profundas e um reenquadramento de nossas aspirações. Segundo Epicteto, a liberdade não é alcançada através da satisfação plena dos desejos, pois isso é impossível, mas sim através da destruição do desejo. Neste contexto, quando falamos de vícios e desejos, devemos nos afastar deste que sabemos que nos fará mal. Trata-se, portanto, de um desejo que não devemos satisfazer. Os estoicos buscavam a liberdade, mas uma liberdade diferente daquela comumente entendida. Para eles, ser livre significava ser independente das paixões destrutivas que os vícios alimentam. Assim, compreender o vício sob a ótica estoica é reconhecer que a luta contra os vícios é, em sua essência, uma jornada rumo à sabedoria e à autossuficiência do espírito. É um processo de reavaliar nossos valores, de reorientar nossas aspirações e de fortalecer nosso caráter, de modo que possamos viver vidas mais plenas, autênticas e livres. Dentro do estoicismo, a reflexão e o autoexame são práticas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e para a superação de vícios. Estas práticas não são apenas sobre a introspecção ocasional, mas sobre um compromisso diário de se conhecer e se aperfeiçoar. A reflexão no contexto estoico é o ato de olhar para dentro de si mesmo de forma consciente e crítica. Não se trata apenas de contemplar os próprios pensamentos e emoções, mas de analisá-los sob a luz da razão e da virtude. É questionar-se: esses desejos estão alinhados com a vida virtuosa que quero levar? Essas emoções refletem a verdade da minha situação, ou são distorções da realidade? O autoexame é uma extensão da reflexão. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, praticavam um exame diário de suas ações e pensamentos. Ao fim de cada dia, eles revisavam seus comportamentos, identificando onde agiram ou pensaram de forma contrária à virtude. Esta prática ajuda a identificar padrões prejudiciais, incluindo aqueles que alimentam vícios, e a desenvolver estratégias para superá-los. Um aspecto crucial do autoexame estoico é o reconhecimento dos próprios erros sem autojulgamento excessivo. Ao invés de se culpar, o objetivo é aprender com esses erros. Esta abordagem pode ser particularmente poderosa no combate aos vícios, onde a culpa e a vergonha muitas vezes exacerbam o problema. O autoexame estoico é orientado para a melhoria contínua. Ao invés de buscar a perfeição, o foco está em fazer progressos constantes. Cada dia é uma nova oportunidade para ser uma versão melhor de si mesmo, para se aproximar mais da vida virtuosa e para se afastar dos padrões de vício. Um dia de cada vez, passo a passo, rumo à sua liberdade do flagelo do vício. Ao praticar a reflexão e o autoexame, ganha-se um conhecimento mais profundo de si mesmo, suas forças, fraquezas, motivações e medos. Esse autoconhecimento é essencial para o autodomínio. Quando se compreende as raízes de um vício, pode-se começar a desmantelá-lo, substituindo hábitos destrutivos por comportamentos saudáveis e virtuosos. Integrar a reflexão e o autoexame na rotina diária pode ser um desafio, mas é essencial para a prática estoica. Isso pode envolver definir um momento específico do dia para a introspecção, manter um diário para registrar pensamentos e progressos, ou até mesmo praticar a atenção plena durante o dia,
para manter-se consciente das próprias ações e reações. Em suma, a reflexão e o autoexame são práticas estoicas vitais na luta contra os vícios. Elas proporcionam uma estrutura para entender e melhorar o próprio comportamento, promovendo uma vida mais consciente, controlada e alinhada com os princípios da virtude. Ao adotar estas práticas, você não só se equipa melhor para enfrentar os vícios, mas também pavimenta o caminho para um crescimento pessoal contínuo e significativo. Neste sentido, a prática da meditação e de mindfulness podem ser ferramentas muito importantes para desenvolver a reflexão e o autoexame. A meditação é uma prática que envolve focar a mente em um único ponto de referência, como a respiração, um som ou uma imagem mental. Ela ajuda a acalmar a mente e reduzir o estresse, o que pode ser extremamente benéfico para pessoas que lutam contra vícios. A meditação oferece um espaço para observar os pensamentos e sentimentos sem julgamento, o que pode ajudar a entender melhor os padrões de comportamento aditivo. Mindfulness é a prática de estar totalmente presente e engajado no momento, consciente de seus pensamentos e sentimentos sem julgá-los. Esta técnica pode ser especialmente útil para lidar com vícios, pois ajuda a reconhecer gatilhos e hábitos prejudiciais. Ao estar mais consciente desses gatilhos, pode-se desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com eles. Tanto a meditação quanto o mindfulness aumentam a consciência sobre os próprios pensamentos e emoções, permitindo identificar os motivos subjacentes aos comportamentos aditivos. Estas práticas reduzem o estresse e a ansiedade, dois fatores comumente associados ao desenvolvimento e manutenção de vícios. Além disso, aumentam a capacidade de autocontrole, permitindo que a pessoa se distancie das compulsões e escolha respostas mais saudáveis. Fortalecem a resiliência emocional, o que é crucial para enfrentar os desafios associados à superação de um vício. Os estoicos enfatizam a importância de se concentrar no que está dentro do nosso controle. Em relação aos vícios, isso significa direcionar a energia para mudar sua própria atitude e comportamento, ao invés de tentar controlar o vício em si. Este princípio estoico orienta para uma concentração nas atitudes e escolhas pessoais, em vez de fatores externos ou incontroláveis. Por exemplo, enquanto não se pode controlar a existência de tentações ou o comportamento de outras pessoas, é possível controlar a própria resposta a essas tentações e influências. Ao focar no que está sob seu controle, você desenvolve uma resiliência interna. Isso significa cultivar a força de vontade e a disciplina necessárias para resistir aos impulsos viciantes, ao invés de tentar alterar circunstâncias externas que estão além do seu alcance. Um aspecto importante dessa abordagem é o reconhecimento e a aceitação de limites. Aceitar que nem tudo está sob seu controle ajuda a reduzir a frustração e a ansiedade, emoções que muitas vezes exacerbam os vícios. Ao invés de se sentir impotente diante das circunstâncias, você aprende a encontrar poder naquilo que pode controlar, suas próprias ações e atitudes. Focar no que está sob seu controle também implica em uma ação prática e na mudança de hábitos. Isso pode envolver estratégias concretas para lidar com os desejos e impulsos, como a criação de rotinas saudáveis, a busca por apoio de amigos ou profissionais e o desenvolvimento de hobbies ou atividades que ofereçam satisfação e propósito. Quando se afasta dos vícios, você abre espaço para novos hobbies, relações mais profundas e uma maior compreensão de si mesmo. É um processo de reencontro com a sua essência e valores mais genuínos. Não é uma jornada fácil, mas é extremamente gratificante. Cada dia longe do vício é uma vitória, uma celebração da sua força e determinação. Neste aspecto, se afastar das más companhias, aquelas com quem você divide o vício, é fundamental. Esteja próximo de pessoas virtuosas e que querem seu bem de verdade. Estar ao lado de quem você escolhe é uma decisão que está definitivamente sob seu controle. Por fim, ao adotar a perspectiva estoica de focar no que está sob seu controle, você cultiva não apenas a resiliência, mas também uma serenidade interna. Esta paz de espírito vem do entendimento de que, enquanto você não pode controlar tudo, pode controlar o mais importante.
como escolhe viver sua vida. Assim, na luta contra os vícios, o foco no que está sob seu controle é uma ferramenta poderosa. Ela permite uma abordagem mais equilibrada e eficaz, reduzindo a angústia sobre o incontrolável e fortalecendo a capacidade de tomar decisões alinhadas com uma vida virtuosa e livre de vícios. A aceitação serena das dificuldades é um pilar central do estoicismo, especialmente relevante no contexto da superação de vícios. Esta filosofia não promove a passividade diante dos desafios, mas sim um tipo de aceitação ativa e consciente que capacita o indivíduo a enfrentar as adversidades com equilíbrio e determinação. No estoicismo, as dificuldades são vistas como partes naturais e inevitáveis da vida. Em vez de lutar contra essa realidade, os estoicos propõem uma aceitação lúcida dela. Este entendimento é crucial na superação de vícios, onde as recaídas e desafios podem ser frequentes. Reconhecer que essas dificuldades são aspectos normais do processo ajuda a reduzir a frustração e a autoculpa. A aceitação das dificuldades também envolve reconhecer e abraçar a própria vulnerabilidade. Ao aceitar que somos seres humanos sujeitos a erros e fraquezas, abrimos espaço para o crescimento e o aprendizado. A jornada estoica em direção à superação dos vícios é também uma jornada de autodesenvolvimento contínuo. Ela envolve aprender mais sobre si mesmo, entender as causas subjacentes dos vícios e trabalhar para desenvolver virtudes como a sabedoria, a temperança e a coragem. Este caminho de autodesenvolvimento é infindável, e cada passo adiante é uma vitória em si. Os estoicos buscavam atingir um estado de serenidade ou ataraxia, que é a paz de espírito inabalável diante das vicissitudes da vida. Ao aceitar serenamente as dificuldades, incluindo as lutas contra os vícios, cultivamos uma tranquilidade interna que nos ajuda a enfrentar esses desafios com clareza e sabedoria. Ao invés de ver os obstáculos como inimigos, podemos vê-los como mestres que nos ensinam e fortalecem. Diferente de uma abordagem que vê a superação do vício exclusivamente como um objetivo a ser alcançado, o estoicismo nos encoraja a valorizar cada momento do processo, valorizar a jornada e não apenas pensar no resultado final. Essa perspectiva muda a ênfase de atingir rapidamente um estado livre de vícios para entender e apreciar o processo de transformação e crescimento que ocorre ao longo do caminho. Nesta jornada, cada desafio, dificuldade ou recaída não é visto como um fracasso, mas como uma lição valiosa. Os estoicos acreditam que é através dos desafios que as virtudes são testadas e fortalecidas. Portanto, enfrentar e superar os obstáculos inerentes à luta contra os vícios é fundamental para o desenvolvimento de um caráter forte e resiliente. Isso significa celebrar os pequenos progressos, reconhecer o esforço investido e aprender com os erros. Ao fazer isso, transformamos o processo de superação dos vícios em uma jornada enriquecedora de autodescoberta e crescimento pessoal. Entendemos que a mudança significativa leva tempo e que a perseverança é essencial. Esta mentalidade ajuda a manter o foco e a motivação, mesmo diante dos desafios e obstáculos que inevitavelmente surgem. Ao aceitar as dificuldades, não como barreiras intransponíveis, mas como aspectos integrantes da jornada humana, abrimos o caminho para uma vida mais plena, virtuosa e livre. A temperança é uma virtude-chave no estoicismo, significando moderação em todas as coisas. Ao praticar a temperança, você aprende a desejar menos e a encontrar satisfação no que é essencial, enfraquecendo o poder dos vícios. No estoicismo, a temperança é o domínio de si mesmo, a habilidade de controlar os impulsos e desejos excessivos. É a virtude que nos permite manter um equilíbrio saudável entre o prazer e a autodisciplina, evitando os extremos. A temperança, portanto, não é apenas a abstenção, mas o uso equilibrado e consciente dos prazeres da vida. No contexto dos vícios, a temperança nos ajuda a resistir às tentações e a evitar o excesso. Ela nos ensina a buscar satisfação em coisas que são verdadeiramente benéficas e a evitar aquelas que causam danos a longo prazo.
Ao praticar a temperança, aprendemos a diferenciar entre desejos que são saudáveis e aqueles que são prejudiciais, o que é fundamental para quebrar o ciclo do vício. Finalmente, a prática da temperança é um caminho para a liberdade verdadeira. Nos vícios, somos escravos de nossos desejos e impulsos. A temperança nos liberta dessa escravidão, permitindo-nos escolher deliberadamente o que é bom e saudável, em vez de sermos controlados por desejos desenfreados. Epicteto disse: "Não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e você será feliz." Essa frase reflete a filosofia estoica de aceitar os eventos da vida como eles são, em vez de se frustrar por eles não serem como desejamos. Isso se aplica à luta contra os vícios, onde cada desafio é uma oportunidade para praticar virtudes como a paciência, a coragem e a resiliência. Embora o estoicismo enfatize a autossuficiência, também reconhece o valor da comunidade e do apoio mútuo. Compartilhar experiências, buscar orientação em textos estoicos e dialogar com outros na mesma jornada pode oferecer perspectivas valiosas e incentivo. Em resumo, a filosofia estoica oferece uma abordagem profunda e pragmática para se livrar dos vícios. Ao cultivar a virtude, praticar a reflexão, focar no que está sob seu controle e transformar obstáculos em oportunidades, você pode trilhar um caminho de liberdade e serenidade, encontrando paz na jornada contínua, em busca da sabedoria e da autotransformação. Você está no limiar de uma transformação extraordinária. Lembre-se que a jornada para se libertar dos vícios não é apenas sobre renunciar a um hábito. É sobre redescobrir sua própria força interior, sobre reescrever a narrativa da sua vida com as tintas da virtude e da resiliência. No coração do estoicismo está a crença inabalável de que, dentro de você, reside um poder imenso, um poder que transcende as correntes de qualquer vício. As adversidades que você enfrenta não são barreiras intransponíveis, mas escadas que levam à elevação do seu ser. Cada momento de luta é, na verdade, uma oportunidade de ouro para cultivar a força, a sabedoria e a serenidade. Quando sentir que as garras do vício tentam puxá-lo de volta, lembre-se de que você tem o poder de escolher sua resposta. Você pode optar pela virtude, pela razão e pelo autocontrole. A cada decisão consciente em favor do bem, você enfraquece a influência do vício e fortalece seu próprio espírito. Você não está sozinho nesta luta. A sabedoria dos estoicos, testada e aprimorada ao longo de séculos, é sua aliada, e a comunidade de pessoas que compartilham de sua jornada é seu suporte. Visualize a pessoa que você deseja se tornar, alguém livre, sereno e íntegro. Mantenha essa imagem em seu coração. Deixe que ela guie suas ações e decisões. Cada passo em direção a essa visão é um passo para longe do vício, um passo rumo à liberdade verdadeira. Por fim, lembre-se, a transformação é um processo, não um destino. Cada dia é uma nova chance para praticar a virtude, para aprender, para crescer. Não se desanime com os retrocessos, eles são parte integrante da jornada. Celebre cada pequena vitória, pois elas compõem o mosaico da sua grande conquista. Você tem a força, a coragem e a sabedoria para superar qualquer desafio. Acredite em si mesmo, pois dentro de você reside um espírito estoico, pronto para guiá-lo rumo a uma vida de significado, paz e verdadeira liberdade. Levante-se, siga sempre em frente e deixe que sua luz interior ilumine o caminho para a vitória sobre os vícios. Acredite em você e em seu poder interior, e seja o protagonista da sua própria história.